Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, queridos. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. A sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e hoje o episódio é muito Black Mirror, literalmente. Para falar da sexta temporada da série, eu estou acompanhado do seu, do nosso Marcos Benedicto, o Marcudo. Fala, Marcudo! Fala, pessoal. Fala, Rafa, depois de longas férias, né? E fala aí pro nosso convidado também. Foram 3 semaninhas de descanso. Preciso reconhecer, viu, Marcudo? Olha, para fechar nossa mesa aqui, nós temos uma estreia. Ele que é especialista em transformação digital, Alexandre Uehara. Ale, se apresente aí para os nossos ouvintes, por favor. Pô, Rafa, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E, Rafa, você falou um negócio aqui, né? Acho que é importante aqui. Eu sou especialista em transformação digital e inovação. Eu não sou especialista em cinema, mas eu adoro esse mundo. Então, assim, agradeço demais. Vai ser um desafio grande falar sobre Black Mirror, apesar de eu gostar bastante sobre o assunto de todas as temporadas. Mas eu vou tentar aqui dar meus pitacos, né? Como vocês mesmos falaram quando fizeram esse convite, dar os meus pitacos e ter uma visão até diferente do que vocês já discutiram. E outra coisa, parabéns pelo podcast, eu tenho acompanhado aí, parabéns. De novo, uma honra estar aqui com vocês. Ale, muitíssimo obrigado, querido. Obrigado mesmo, é um grande prazer ter você com a gente aqui. Obrigado pelos elogios, a gente não merece tanto. Mas olha, antes de a gente atravessar o espelho e entrar no mundo de Black Mirror, fica aqui aquele recado de sempre, assim como o nosso nome já diz, a gente pega mesmo pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido a sexta temporada de Black Mirror, recomendamos você sintonizar lá na Netflix antes de arrepiar aqui neste programa, tá bom? Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco. Combinado? Norbinha, roda aí o app de San Junipero, né, Marcudo? You wanna watch? Can't really do another true crime. What about? Oh my god. She even has your hair. The first question any platform is going to ask is, what's the hook? The first step is to recognize that you're not in control of this. Is that Salma Hayek? Bingo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Black Mirror é uma série criada pelo britânico Charlie Brooker e que estreou lá em 2011 com a proposta de demonstrar o lado mais sombrio da relação entre o ser humano e a tecnologia. De lá para cá, foram 6 temporadas com 27 episódios e mais o filme interativo Bandersnatch. E tudo isso está disponível na Netflix, que assumiu a produção a partir da 3ª temporada. E lembrando que o SQVS falou sobre a 5ª temporada, hein? Foi lá no começo, no nosso 5º episódio, olha só. Quem se interessar, é só descer a timeline aqui de tocador do teu podcast, tá bom? Antes de a gente entrar na 6ª temporada, é legal aproveitar a presença do Alexandre aqui na mesa para falar um pouco sobre Black Mirror como esse fenômeno cultural e como a tecnologia está mais inserida na nossa vida do que a gente se dá conta. É por aí mesmo, Ale? Rafa, essa é uma discussão boa, né? Porque eu sempre falei, desde a primeira temporada, que o seriado Black Mirror não é sobre tecnologia, ou pelo menos não é pra gente ficar assustado com as tecnologias. Porque se a gente olhar em cada um dos capítulos, cada uma das tecnologias que eles falam, a tecnologia já existe. A grande questão que a gente tem que olhar ali é o comportamento das pessoas, o comportamento humano. Então, e aí a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre essa temporada, e vai ficar claro, né? Algumas pessoas que eu tenho conversado, eles falam, pô, Ale, essa nova temporada tem alguns capítulos que não falam sobre tecnologia. Olha como eu sempre estive certo, né? Como que é importante a gente ter esse comportamento humano.
Então, e isso a gente também fala muito quando a gente fala de transformação digital, né? Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Então isso tem muito a relação com tudo que a gente está vendo do Black Mirror, mas assim, né? Claro, tem muita gente que vai se assustar, ou muita gente se assustou com as tecnologias, mas eu vou ser repetitivo de novo, né? Isso só vai depender das pessoas. É legal isso aí que você coloca, Lê. E o Rafa abriu o programa falando, né, que é muito Black Mirror, e realmente a série acabou virando até meme, né? As pessoas falavam isso sempre que vinha alguma situação diferente ou até absurda envolvendo tecnologia, e praticamente todo dia a gente vê umas coisas que parece que saíram da cabeça do Charlie Brooker, né? A China tem esse projeto de créditos sociais, que já foi um episódio bom de Black Mirror. Tem esse óculos que a Apple anunciou que a princípio parece legal pra caramba, mas as consequências de fazer as pessoas se isolarem e se fecharem ainda mais pro mundo, quais que vão ser, né? Isso tá colocando assim da relação das pessoas com a tecnologia. Eu acho que é por esse tipo de análise que a gente se identifica em algum nível que Black Mirror realmente virou esse fenômeno cultural. E eu quero até aproveitar, né, uma curiosidade dessa temporada também, mas o Charlie Brooker, ele falou que também tentou escrever, ou pediu pro ChatGPT um dos episódios, né? E aí a gente vê, né, o quanto que é importante nesse mundo aqui, né, do cinema, o quanto que é importante a criatividade, porque, para quem não sabe, o ChatGPT, ele, e assim como qualquer inteligência artificial, ele pega um histórico, a partir de um histórico, a partir de uma base que ele cria o que foi perguntado, por exemplo, numa inteligência artificial generativa que nem o ChatGPT. E aí ficou claro, né? E ele falou isso, né? E eu não sei se eu posso falar palavrão, mas ele falou que ficou uma porcaria o episódio que ele escreveu, né? Ou seja, em outras palavras, né? Não vou falar aqui, mas ficou uma porcaria. Por quê? Porque ele pegou o histórico e quando ele viu que todos os o episódio que foi criado foi, né, uma somatória de todos os episódios anteriores. Né? E aí sim a gente vê, né, como a criatividade é uma coisa importante que vem de nós pessoas. Muito bom, queridos. Olha, vamos dar aquela passadinha de sempre pelos agregadores de notas para ter uma ideia de como o público e a crítica estão recebendo essa sexta temporada de Black Mirror. Diz aí, Marcudô. Olha, Rafa, Black Mirror tem uma questão diferente, porque como cada episódio é que nem um curto independente, eles são avaliados assim nos agregadores. Mas de maneira geral a coisa tá assim. Lá no IMDb tem episódios indo de 5.3 até 7.6. No Metacritic, o Metascore aponta para a temporada inteira 67 de 100. E no Rotten Tomatoes, a sexta temporada tem aprovação de 77% da crítica e somente 50% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Alexandre, o Brasil quer saber quais são suas primeiras impressões sobre essa sexta temporada de Black Mirror. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Vamos lá, vamos falar aqui. Eu quero contar um pouquinho do meu histórico também de filmes e seriados, que é uma coisa que faz uns 3 anos, ou 4 anos, que eu não assisto mais nenhum trailer, tá? Então, assim, eu não aguento mais pegar algum spoiler, alguma coisa, cara. Só depois, né? E aí sim, né? Senta que lá vem spoiler, né? Aí sim, depois que assistir, que ok. Então, por que eu faço isso? Porque aí minha expectativa é 0, né? Assim, putz, o que vier tá ótimo, né? Só se realmente for ruim, aí eu dou, né, um esporro nisso daqui. Mas foi exatamente do Black Mirror, assim, eu não esperava nada, eu falei assim, poxa, o que vier, né, vai ser surpresa. A única coisa que eu vi foi o cast ali, né, que daí peguei spoiler mesmo, que assim, pô, tantos atores legais, mas acho que esse é um ponto importante, né, eu gostei bastante, eu acho que até pensando nas temporadas anteriores, eu acho que tava parecendo mais do mesmo, e agora parece que abriu um leque, assim, de tanta coisa que dá pra eles pensarem, né, desde coisas, né, não precisa ser mais do futuro, de repente até coisas do passado, de novo, muito do comportamento humano. Então, assim, eu gostei mesmo, não chego a ser um amar, porque eu acho que o amar ficou lá nas primeiras temporadas, mas agora eu acho que pode melhorar e de repente voltar a amar muito o Black Mirror. Olha, eu fiquei feliz e surpreso, né, com essa sexta temporada. Eu nem achei que fosse ter mais, já tinha até esquecido de Black Mirror. A gente tem tanta coisa para ver que a gente acaba esquecendo, né? Às vezes que coisa que a gente gosta muito vão estar à disposição. E para ser muito honesto, como a qualidade já não vem acompanhando, e era difícil mesmo seguir o tom e o ritmo daquelas primeiras temporadas, eu não tava com uma super expectativa, assim.
Isso foi bom, porque a gente realmente aqui não teve super grandes histórias, são praticamente longas, né? Tem 1h10, 1h20. Então, eu acho que as expectativas foram atendidas dentro do que eu estava esperando. É por isso que, para mim, talvez seja uma temporada que pode ser que nem o Ale falou, de ponte para algo talvez mais complexo, ainda com tecnologia, mas nem tanto, né? Trabalhando um pouco nessas improbabilidades da vida. Mas se for ter 7ª temporada, eu torço para que não seja, ou para que seja, na verdade, melhor do que a 6ª, né, Marco Du? Primeiro eu vou concordar com a Lê que ele faz muito bem em fugir do hype que os trailers trazem, né? Apesar de que esse de Black Mirror nem trouxe tanta coisa. Mas eu vou divergir um pouco dele e de você, Rafa. Eu não costumo responder essa pergunta que a gente sempre faz nas primeiras impressões, mas dessa vez eu respondo. Eu acho que essa 6ª temporada de Black Mirror deu pro gasto. Eu não lembro qual veículo definiu assim, mas eu concordo. Disseram que é uma temporada agressivamente mediana. E é por aí mesmo. Eu acho que tem um episódio bom, 3 ok e um que é muito ruim. Já tem bastante tempo que eu acho, a gente até já debateu isso aqui entre a gente, que Black Mirror precisa sair um pouco do domínio absoluto do Charlie Brooker, né? A gente vê filmes muito bons que poderiam ser histórias de Black Mirror. Puxando aqui de cabeça, eu lembrei de O Canto do Cisne, que é um filme da época com Mahershala Ali, que é muito bom. Então o que eu quero dizer é que o Black Mirror precisa urgentemente de cabeças novas, de ideias novas, de contribuições novas para a proposta que o Charlie Brooker trouxe de uma forma brilhante lá em 2011. E a gente vai analisar aqui cada episódio, mas claramente, e vocês, que nem vocês estão falando aí, o Charlie Brooker está a fim de navegar por outros mares. Então eu acho que ele devia fazer logo uma dissociação disso, porque a proposta de Black Mirror é muito boa para a gente ter um resultado que é só mediano. Pessoal, a partir daqui, a gente vai bater um papo rápido sobre cada um dos episódios dessa 6ª temporada. Só lembrando aqui que todos os roteiros são do Charlie Brooker. O primeiro episódio é a Joana Péssima, que conta a história da Joana, né, que é interpretada pela Annie Murphy, que certo dia vê no Streamberry, que é a Netflix do universo Black Mirror, uma série que conta exatamente a vida dela. E ela é interpretada por ninguém menos que a Salma Hayek, né? O episódio tem direção da Ali Penkiel e participação da ótima Ayo Edebiri, que é lá de Urso, e do Michael Cera, entre outros. É um episódio que eu gostei, eu acho que está bem dentro do conceito de Black Mirror, porque além da relação com a tecnologia, a série também sempre foi bem em criticar esse sensacionalismo midiático, né? Tem um episódio ótimo da 2ª temporada, White Bear, que é bem nessa pegada. E aqui começa uma questão interessante dessa temporada, que é o Charlie Brooker apontando o dedo para os defeitos da Netflix, né? Que é quem banca tudo, né? E isso acontece também no Lock Henry, mas aqui é numa perspectiva mais futurista. Eu não sei se o Alexandre faz isso, acho que todo mundo devia fazer, mas dificilmente a gente lê essas cláusulas de serviços de streaming e de cadastro de empresas antes de clicar no aceite. E eu lembrei na hora de um episódio ótimo de South Park, que envolve a Apple e a centopeia humana. Então eu recomendo assistir, apesar de ser meio escatológico, mas é muito bom. E eu também acho curioso que a inteligência artificial se apega só ao lado negativo, porque é o que vende, né? Então, enfim, a Joana pode ser péssima, mas eu acho que o episódio é legal. Bom, eu vou falar aqui do meu lado, pra mim é um dos capítulos que eu gostei, né? Assim como o Marco Budo falou, né? De alguns capítulos bons, medianos, é um dos capítulos que eu gostei. E aí eu vou trazer, né, a parte da tecnologia aqui, que eles falam muito, né? Então, assim, a questão do computador quântico, né, que acho que é muito claro ali, inclusive no final, que, né, a questão de destruir o computador quântico, que faz todo esse processamento. Uma coisa que eu gostei bastante é essa questão da utilização do deepfake, né? Então, chega lá, né, a atriz lá que é a Salma Hayek, né, que ela deixou utilizar os direitos delas. É isso, né? A utilização do deepfake. E, de novo, é o que eu falei lá no começo, né? A tecnologia já existe, né? O deepfake existe já, né? Então, isso já é feito, já... né, vários filmes utilizando ou rejuvenescendo ou reutilizando a imagem de um ator que morreu.
Então, são tecnologias que já existem. A gente for pensar também, é como se fosse um metaverso, né? Que tanto tempo a gente falou de metaverso, então a gente pode entender isso também como um metaverso. Então, tem muitas tecnologias aqui. Então, segue um pouquinho, né? Esse primeiro capítulo segue o que tinha, né? Todas as temporadas anteriores. Então, foi um capítulo que eu gostei. Eu gosto muito, né? Quando a gente fala de ficção científica e toda essa questão de tecnologia. Então, eu gostei bastante do capítulo. E teve algumas coisas que eu achei interessante, porque foi algumas tiradas, assim, umas piadas que eu achei que funcionaram, né? Assim, aquela parte que ele falou que não, eu sou o Michael Cera aqui, nossa, eu ri bastante, tá? Aquela eu achei bem engraçada, então acho que teve um equilíbrio bom, né? De ficção científica, tecnologia e algumas pitadas aí de comédia, tá? Assim, eu fiquei surpreendido também, de novo, como eu falei pra vocês, né? Eu não vi nenhum dos trailers. Então, quando começou a aparecer um ator e atriz atrás do outro, né? Salma Hayek, Michael Cera, John Barnes, quem mais? Annie Murphy, né? Que é a principal aqui, Cate Blanchett. Nossa, cada vez que aparecia eu falei, nossa, que legal, né? E brincando que eles realmente são os atores. Então eu gostei bastante e outra brincadeira que eu gostei bastante, que o Marcudo falou, né? Da questão de brincar com a própria Netflix, né? Trazendo o Streamberry. Eu achei que, assim, funcionou bastante. Inclusive, né, a Netflix lançou um site, né, na verdade 2 sites, né, o Streamberry.tv, brincando com a carinha da Netflix, né, colocando lá os filmes, dando referência inclusive de outros capítulos ali também. E tem um que eu achei que ficou bem legal também, fazendo essa brincadeira, já que a gente está falando desse capítulo do John is Awful. Tem um site chamado You Are Awful, né, que você pode colocar, inclusive, o seu rostinho e fica lá o capítulo, né? Você coloca seu nome também, você coloca a lei is awful, né? E fica lá o cardzinho, como se fosse da Netflix. Então, eu gosto muito quando também a Netflix utiliza todo esse poder de mídia, né? Não só dentro do streaming, mas fora também. Então, eu acho que eles brincaram muito bem nesse sentido. E aí, essa questão, né, que o Marcudo falou dos termos, esse aqui é comportamento total, né? Como eu falei lá no começo. Porque, né, a gente não lê, né? Por mais que esteja ali, a gente só dá um clique e não lê. E aí pode acontecer o que aconteceu aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Do que a gente assina, o que a gente coloca como tique nos termos. Mas, infelizmente, até por questão de tempo, por questão de preguiça, por questão que for, a gente não lê. E aí eu faço esse questionamento, né? Quando a gente assinou Netflix, a gente leu? Não sei, de repente eles estão aqui fazendo uma gravação nossa. Aliás, uma outra tecnologia que eu acho legal também, que vale destacar aqui, só voltando, celular, né? Então, assim, tudo que eles fizeram lá, né, do John Awful foi isso, né? Foi porque tá ali ouvindo as nossas conversas, gravando, vendo o que a gente está escrevendo. E aí eu só faço uma pequena crítica, né? Quem sou eu fazer uma crítica? Mas assim, será que ela não podia simplesmente largar fora o celular e aí nada disso aconteceria? Eu acho, viu, Alevi Marcudo, que esse capítulo é uma grande crítica, né? A gente tá vendo que as coisas ruins estão acontecendo, a gente tá vendo o que isso causa na gente e nós simplesmente não largamos, né? A gente não larga, cara. O celular, a gente não larga o computador, a gente não larga a tecnologia. A gente tem se tornado cada vez mais dependente dela. E aqui, mesmo sendo uma coisa ruim, né? Mesmo sendo uma coisa ruim, a Joe também não solta, né? E isso perpetua e no final a gente vê que tem mais uma pessoa passando pelo que ela tá passando e talvez isso acabe virando uma roda gigante. Olha, eu acho que esse foi o segundo que eu mais gostei dos capítulos dessa 6ª temporada. Ou talvez, dos 2 únicos que eu gostei, esse é um deles, na verdade. Cara, o segundo episódio da temporada é Lock Henry e a gente acompanha a história de um casal, a Pia e o Davis, que estão indo gravar um documentário. No caminho, eles fazem uma parada na casa da mãe do Davis e resolvem mudar o tema do documentário, o que tem as suas consequências. A direção aqui é do Sam Miller. O que você achou, Ale? Esse capítulo foi exatamente essa diferenciação do Black Mirror, né? Então foi a primeira assim que a gente olhou e falou assim, pô, onde está a tecnologia aqui? Né? Acho que essa foi a grande transição e talvez tenha assustado muita gente. No modo geral, tá? E aí eu vou entrar aqui e pegando as palavras do Marcudo, eu acho que foi mediano.
Mas acho que se a gente olhar de novo comportamento das pessoas, né, a gente está falando lá do True Crimes. E aí, assim, putz, hoje, né, quanta gente hoje fala assim, nossa, eu adoro, né, True Crimes, né, eu vou atrás na Netflix, vou em outras plataformas, eu quero ver, e às vezes o cara nem gosta de filme de terror, mas gosta do True Crimes, né, então é meio louco isso que tá acontecendo hoje no nosso dia a dia, o cara gosta de coisas reais, então eu achei que, assim, de novo, foi mediano, eu acho que o meu mediano foi pelo fato que eu achei que foi um capítulo meio óbvio que ia acontecer, acho que ele deu muitas informações ali no meio do caminho, e eu já falei, putz, vai acontecer isso, o final vai ser isso daqui. Então eu achei que foi bem óbvio o capítulo, tá? Por outro lado, eu gostei muito das músicas que tocaram ali no capítulo, né? Toda a parte de som ali, eu gostei bastante. E só para destacar, e aí eu quero falar assim, né? Apesar de não falar tanto de tecnologia, é muito legal porque, assim, se a gente for ambientar, ele falou de algumas tecnologias, né? Então ele mostrou ali o iPod, né? A gravação via VHS, né? Como essa transição do VHS para o computador, né? De digitalização. Então, querendo ou não, teve, né, algumas tecnologias ali. É que não é a nossa tecnologia, assim, do momento atual, né? Do momento que a gente está vivendo hoje, que a gente se assusta. Mas era daquele momento que a gente estava vivendo naquela época que, né, se ambientou o capítulo. Eu acho que Lock Henry é um suspensezinho legal, né? A ligação com a tecnologia realmente não é tão grande assim, vem mais do VHS, mais de longe. Mas a proposta aqui é mais uma crítica midiática a essa indústria do true crime que o Ale estava falando e que a gente já debateu algumas vezes aqui no SKLVS. E é outra crítica à Netflix que endossa bastante isso, exatamente porque vende, né? E isso se estende também a quem vende para a Netflix, né? Que são as produtoras, né? O casal ia fazer um documentário sobre um cara que protegia a natureza, mas a Pia fez questão de mudar para um true crime, né? E eu acho que no meio também tem uma certa tensão racial com a Pia, que é negra, a mãe do Davis, mas isso acabou sendo pouco explorado. E é um episódio com boas atuações, né? A Mônica Dolan, que faz a mãe do Davis, ela vai muito bem naquilo de demonstrar que ela tá segurando alguma coisa dentro dela. E é muito cruel o bilhete que ela deixa pro filho no final, né? Eu gostei do episódio. Foi o que eu mais gostei, na verdade. Assim, eu concordo com a Lei que meio que indicava um pouco ali o que ia acontecer com o pai e tal, mas eu não tava esperando, eu não tava pronto pra mãe, na verdade. Eu não tava preparado para aquilo, sabe? Foi o que eu mais gostei, eu acho que foi o que a Lei falou, traz um pouco da tecnologia também, ainda que analógica, né? Mas de novo, né? Aqui bate a crítica nem tão de leve assim, de como vender alguma coisa, ainda que você se sacrifique, que você seja humilhado, que você fique de cantinho ali, né? Como ele fica na premiação do BAFTA, porque ele tá ali, mas, cara, é uma humilhação, né? O que ele passou. Então talvez seja também um pouco da crítica ao que a gente faz para poder ser conhecido. O terceiro episódio da temporada é o mais longo, com 1h20. Beyond the Sea conta a história de dois astronautas vividos muito bem pelo Aaron Paul e o Josh Hartnett, que vão passar anos no espaço, mas tem versões robóticas deles vivendo com as famílias na Terra. A direção é do John Crowley e tem uma participação bem boa da Kate Mara. Você gostou, Ale? Olha, eu gostei porque, de novo, vou falar assim, ficção científica, assim, eu adoro, assim, todos os filmes, seriados eu gosto, tá? Então, eu gostei desse capítulo, né? O Rafa comentou, né, de estar um pouco longo alguns capítulos. Se não me engano, esse daqui acho que foi o mais longo. Assim, fácil viraria um filme. Se fosse um filme, a gente olharia ali, assistiria e falava, né? Putz, isso aqui é muito Black Mirror, né? Mas, assim, de maneira geral, eu gostei. Eu acho que também tem alguns momentos lá que é um pouquinho óbvio o que ia acontecer, né? Por exemplo, né? O ator lá, o Josh Hartnett, que fez lá um dos atores, né, ia se apaixonar pela esposa. Para mim estava muito óbvio desde o começo, só que me pegou assim, muito de surpresa o final, tá? Assim, eu não esperava que quando, né, dando aqui o spoiler aqui, já aproveitando, né, que depois que ele via, né, que realmente ele foi lá pro mundo dela, e aí, né, o marido viu que tinha acontecido alguma coisa e ele deitou lá pra entrar e viu sangue. Ali me pegou de surpresa, tá? Eu não imaginava que ia matar.
E aí, quando eu vi aquele todo sangue, aquele foi o momento que eu falei, caraca. E aí, de novo, vamos falar de comportamento humano, né? O cara ficou louco, né? Porque lá no começo tinha matado lá a família, o cara estava vivendo em um mundo sozinho, sem família, né? Não tinha um propósito de vida ali. Acho que era mais 1 ano, 2 anos ali, né, na estação espacial. Cara, não fazia sentido. O cara realmente ficou louco. E aí, quando viu que voltou, se apaixonou, só que não era isso, cara, o que ele tem de vida? E aí ele matou. Então achei bem surpreendente o final, eu gostei. Eu gosto muito do Aaron Paul, então assim, pra mim, cara, assim, qualquer coisa que ele faz, cara, eu acho ele muito bom. Então, gostei dele estar no capítulo também. E aquela parte também, né, que tocou aquela música, não sei qual que é o nome da música francesa ali, que tocou ali, cara, eu achei que ficou muito bonito, sabe, o jeito que... E aí a pintura também, eu acho que teve um lado, assim, poético, apesar do final surpreendente e trágico. Ah, engraçado você falar do final, Ale, porque eu acho que foi a única coisa que me surpreendeu nesse episódio inteiro. Porque pra mim ele é todo previsível. O cara morreu lá embaixo, tava na cara que ele ia em algum momento assumir o corpo do outro. E que, claro, ele ia se apaixonar pela esposa do outro, porque não tem mais nada, né? E aí tava eu e a Pri aqui em casa, minha namorada, minha /amiga, /esposa, /companheira, e a gente pensando, pô, não pode ser tão óbvio, né? Aí a gente já tava criticando o capítulo com força, quando ele dá aquele migué, né, no Aaron Paul, o Paul sai, ele aproveita, pega o corpo e mata a família do cara, malandro. E aí eu lembrei, né, que é isso. Eu entendo os ciúmes dele, porque o cara tava lá pintando a esposa dele nua e tal, né? Mas a forma como ele lida com o cara dentro da nave é muito bruta, né? Dizendo que você nunca mais vai ter, só eu tenho, a sua acabou. Eu achei que ele fosse só assumir o corpo e, enfim, ficar lá, mas não que ele fosse matar. O final é surpreendente, o que me faz transformar, né, Marcudo, esse capítulo, né, Lê, em um capítulo bem Black Mirror. O final dele, assim, porque foi surpreendente mesmo. Olha, esse foi o meu episódio preferido da temporada. O Sansa costuma falar isso, né? É um negócio meio slow burn, né? O ritmo é lento, mas faz sentido porque lá na nave, fora do link, a vida devia ser extremamente arrastada mesmo. Os dois atores estão muito bem, especialmente o Aaron Paul. Ele muda a feição, a expressão corporal, ele muda até a voz quando o outro está usando o android dele, né? E eu discordo de vocês, eu acho que o episódio ele vai indo todo por um caminho que não é tão óbvio. Tem uns jogos mentais bem interessantes. E justamente do final que eu não gosto muito. Eu acho que acabou ficando vendo um pouco e puxando um pouco para baixo o episódio. Mas a experiência geral eu curti algumas discussões que o Charlie Brooker colocou, que nem aquele grupo que matou a família do Josh Hart, né? Que é um grupo anti-tecnologia, né? Uma coisa que eu não duvido que a gente vai ver aparecendo no mundo daqui a um tempo. Gente que não aceita a tecnologia de jeito nenhum, que vai contra a ordem natural das coisas que eles falaram, né? Eu acho interessante. Eu queria complementar aqui só para a gente fazer essa reflexão aqui. E aí toda vez eu penso, né? Será que não teria uma outra forma? E aí eu queria até colocar aqui, Rafa, Marcos, se eu só tô viajando aqui, mas cara, será que não daria para fazer ao contrário? Do tipo assim, cara, eles ficarem na Terra e o corpo deles estarem ali na estação espacial, e aí nada disso aconteceria? Será que não daria para fazer isso? Eu não sei, tá? Eu fiquei pensando, cara, mas de repente é uma coisa tão simples e de repente tem um furinho aqui no roteiro que daria pra pensar. Impossível não seria, né? O link dá pra eles fazerem absolutamente tudo. Olha, sabe que a Pri, ela falou isso, por que não fez o contrário, né? Mas aí diz ela que não teria história, né? E faz sentido também, né? Mas eu acho que pensando em Black Mirror, poderia ter sido o contrário e talvez avançado um pouquinho mais em outras áreas, especialmente porque esse era focado em ficção científica. Vamos seguir em frente aqui, porque agora eu acho que nós teremos uma unanimidade. Eu não sei, ó. O penúltimo episódio da temporada é Maisie Day, que é focado no mundo dos paparazzi e mostra a busca da fotógrafa Bo, interpretada aqui pela ótima, hein? Ela é muito boa mesmo, Zazie Beetz, pela sumida e problemática jovem estrela Maisie Day, da Clara Hugard. A direção é da Jutta Briswitz, e eu vou começar aqui já, a gente passar a bola para o Alê, dizendo que para mim é o pior capítulo de todos, porque olha, é difícil entender como é que entrou, como é que foi aprovado, o assunto é batido, eu entendo a questão do paparazzi, mas a parte do lobisomem, gente,
2023, né? E se a gente pega as últimas 5 temporadas mais o filme de Black Mirror, a gente não tem nenhum episódio neste formato, assim, né? Onde a tecnologia é pouquíssimo explorada, pouquíssimo, aqui não temos quase nada. Se a gente quiser falar das câmeras fotográficas, né, Marco Dunelli, talvez, assim, um pouco e tal. Mas é isso, né? E o final... eu não entendi qual que foi o intuito, a não ser a crítica aos paparazzi que levou a menina a virar o que virou, mas de qualquer maneira é um capítulo deslocado, pra mim, tá, Lê? Não sei o que vocês acharam. Eu vou concordar, assim, dos capítulos que foi o piorzinho, vamos dizer assim. Ele é curto também, né? Então, assim, né, passa rápido e você fala, cara, e aí, né? Então, acho que assim, eu vou dizer, e aí acho que eu vou discordar um pouquinho do Rafa, tá? Assim, eu concordo contigo que essa questão, né, nem lobisomem, nem lobismulher, né? A questão dos paparazzis, eu acho que, né, pra mim o começo parecia ser bem legal, né? Falando dos paparazzis, comportamento das pessoas, a loucura que é isso. Mas quando chegou lá na lobismulher, eu falei, cara, né? E aí, né? Pra mim também não faz muito sentido a questão do Black Mirror. Se for pensar de novo, né? A questão da tecnologia, a câmera, teve um momento que acho que foi legal também, mostrando lá a internet de escada da época, né? Acho que teve algumas coisas legais lá ali que mostraram. E o final, assim, de novo, apesar de não fazer sentido, aquela última cena, eu fiquei refletindo, né? Ela tirando a foto ali, assim, não que me surpreendeu, mas que eu fiquei pensando, cara, ela foi lá e tirou a foto ali também. E aí eu fiquei pensando, né, como que, de novo, o comportamento das pessoas, né, porque ela tava sem dinheiro, né, ela não queria mais, né, tirar foto, ser paparazzi, mas foi atrás, e quando viu aquela oportunidade, não pensou 2 vezes. E aí eu fiquei pensando, né, como que também, para muitas pessoas, não vou generalizar aqui, não quero falar todo mundo, mas para muitas pessoas o dinheiro acaba falando mais alto, né, então acho que essa foi a reflexão final que eu fiz lá no final, que, né, pelo menos você vê a reflexão, né? Não que o final tenha... Talvez o final tenha sido ruim, mas pelo menos eu saí ali com uma reflexão. Olha, eu concordo com vocês e eu vou além. Eu acho que esse é o pior episódio de toda a Black Mirror, até hoje. Primeiro que realmente, a tecnologia aqui é praticamente nula, né? Apesar de que o Ale lembrou da internet de escada e tal. A crítica aos paparazzi é válida, realmente muitos deles agem que nem uns carniceiros. E essa cena final da personagem das Zazie Beetz, tirando uma foto do suicídio da Maisie, é bem forte, né? Apesar de a câmera não mostrar o momento. E não é à toa que eles agem assim. Eles ganham bem pra isso, porque a desgraça dos famosos e das pessoas em geral é um negócio muito lucrativo, realmente. Agora, lobisomem ou lobismulher é um negócio que foge demais da proposta da série. E isso me incomoda bastante. Por isso que esse episódio realmente não dá pra engolir. Bom, pessoal, para fechar a temporada, a gente tem Demônio 79, uma história que se passa em 1979 e mostra a Nida, vivida pela Anjana Vassam, que tem a vida meio monótona dela chacoalhada quando entra em contato com um artefato demoníaco. Quem dirige é o Toby Haynes, não confundir com o Todd, e é o único episódio que tem uma co-roteirista, no caso, a Bisha Keali, que tem origem paquistanesa e foi a criadora de Mrs. Marvel lá da Disney. O que você achou desse aí, Ale? Pra mim, mais um que, assim, mediano, tá? Mas eu acho que ele trouxe essa questão, e é um gênero que eu gosto, tá? De filme de terror. Então, assim, até o formato, né? De coisa mais anos 60, se não me engano, 60, 70, agora eu não lembro agora. 70. 70 é um formato mais anos 70, né? O estilo, assim, eu gostei bastante dessa questão. Só que, assim, não me pegou no coração, vamos dizer assim, apesar de gostar muito de filme de terror, tá? E aí essa questão de trazer o lado de demônio, né, um Armageddon, assim, no final da história, eu esperava mais do final, tá? Eu não sei aqui de vocês, mas eu esperava um pouquinho mais do final, assim, então o início, o meio, assim, tava me deixando tão entusiasmado, e aí no final, né, aconteceu o que aconteceu do Armageddon, e os dois fugindo, acabou. E eu fiquei assim, tá, que mais? Então essa foi minha crítica, né, mas é mais do final. Eu acho que é um episódio interessante, a história é legal, visualmente é bem construído, né, a reconstituição dos anos 70 é bem feita, tanto no design de produção, quanto no filtro que remete a um filme da época.
O uso de cores é bem legal, aquela paleta pastel da vida monótona dela que vai ganhando cores conforme ela vai cruzando com certas pessoas ou certos acontecimentos. Tem uma discussão interessante sobre a discriminação contra imigrantes, sobre a expansão da extrema-direita, tem humor. Eu gosto do final, daquela coisa inevitável, né? Ela tentou, mas ninguém ouviu. Ela é migrante, uma mulher naquela época, então dane-se o que ela tá falando, é uma louca, né? Então não tinha como fugir daquilo, mas não é sobre a relação entre o ser humano e a tecnologia, não é uma crítica midiática, é uma história de terror. Então não é Black Mirror, né? Inclusive eles até apresentam uma produção Red Mirror, né? Tem lá no começo do filme, do episódio Red Mirror. E o Charlie Brooker diz que está disposto a fazer mais disso, se as pessoas gostarem. Mas então faz fora de Black Mirror, porque contar esse tipo de história aqui, eu acho que só vai trazer mais desgaste pra série. E olha, ver o Marcudo bravo com alguma coisa, viu, Ale? É uma das coisas mais divertidas que tem nesse podcast, cara. Eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu vou só repetir aqui para deixar minha opinião registrada. Concordo com o Ale, porque o final acabou sendo óbvio, né? Porque é Black Mirror, então vai ter o Armageddon, e teve o Armageddon. Mas no final é o que o Marcudo falou, é uma história de terror e não, né? Assim, não encaixa aqui, né? Eu até dei umas boas risadas, a ambientação é muito legal, né? Eu acho muito o contraste da roupa branca do demônio com toda a parte escura o tempo todo do episódio é muito legal. Mas tirando isso, né? Assim, nada que a gente não tenha visto em outros lugares, já em outros momentos, e a culpa é só dele. Porque quem criou a expectativa em cima de Black Mirror foi ele. E hoje a gente não... Né, assim, essa sexta temporada, nós acabamos aqui os 5 dessa sexta, e a gente não teve nenhum que a gente pode ter falado assim, nossa, de fato, a gente amou, né? Bom, olha só, gente. Se a sexta temporada não foi exatamente tudo aquilo que a gente imaginava, a gente pode dizer que Black Mirror entregou muitos bons episódios. Então, antes das notinhas, e como a gente falou lá no começo, já são aqui 27 episódios e um filme de Black Mirror. Então, vamos fazer aqui um top 3 dos nossos preferidos de todos os tempos. Começa aí, Marcudo. Olha, Rafa, em terceiro, eu vou colocar Be Right Back, lá da segunda temporada. Trazer uma pessoa morta de volta à vida há 10 anos, quando o episódio foi lançado, era meio absurdo, mas hoje a gente já vê a inteligência artificial querendo fazer isso, né? E é um episódio assustador. Em segundo lugar, eu coloco San Junipero, porque além de ser um episódio que logo virou clássico de Black Mirror, é muito bem escrito, parece que vai pro lado contrário da série, né? Joga o clima pra cima, mas aí... E o primeiro, pra mim, com certeza, é White Christmas, e eu nem quero falar muito sobre pra não estragar a experiência de quem não assistiu. Marcudo, eu gosto muito desse que você falou, tá? Gosto de todos eles, na verdade. Eu vou deixar San Junipero de fora, só porque você já falou dele, tá bom, Marcudo? Então eu vou falar de outro aqui. Eu gosto muito de Volto Já, que é o primeiro episódio da segunda temporada, onde a personagem mantém contato com um amante já falecido. É muito legal também, pela época que tudo aquilo foi contado, como aconteceu. O meu segundo preferido é o 15 milhões de méritos, onde uma mulher ela perde o concurso para ser cantora, né? Eu esqueci, agora anotei aqui e escrevi errado. Mas depois ela precisa escolher, né? Entre ficar vivendo, fazendo coisas humilhantes ou ser presa, um negócio assim. Assistam, vale muito a pena. É lá da primeira temporada. E o meu primeiro de todos, cara, eu não sei se vou tirar aqui da lista do Alê também, é Hino Nacional, né, que é o primeiro episódio de Black Mirror, da primeira temporada, onde o primeiro-ministro da Inglaterra, ele tem que enfrentar um dilema bizarro. E é isso que a gente quer ver em Black Mirror. Mas tem que ser desse jeito, bem contado e inesperado, né, Lê? Na minha lista, e por acaso tem alguns que ficam muito próximo aqui do Marcudo, tá? O terceiro, né? Vamos de trás pra frente, então. Terceiro, eu gostei muito do Hank the DJ, tá? Pra mim foi um dos capítulos que eu acabo relembrando bastante, né? Então fala sobre aquela questão de encontrar o seu par amoroso, né, por aplicativo. Então acho que isso aqui é muito legal, né, que você fica pensando nisso, e aí de novo, né, eu penso muito nesse comportamento humano,
penso na tecnologia que já existe para fazer isso, né? Dados, então, para mim ficou muito na minha cabeça. E aí as outras eu vou meio que copiar o que o Marcudo falou, tá? Então ele já falou um pouquinho do Be The Right Back, né? E aí, de novo, por causa da tecnologia, na época, e a gente vê que, inclusive na época também, né? A tecnologia já existia e era possível fazer, né? Tudo aquilo ali, né? Seja inteligência artificial, seja o Deep Voice, né? Deep Voice, desculpa, Voice Fake, né? Que também dá para fazer, ou questão de chat, né? Pegar os dados. Então, eu gostei bastante dele também. Então, para mim, seria o segundo lugar. E o primeiro, assim, eu gosto muito, tá? É o San Junipero. Cara, pra mim, esse daqui, o Rafa também já acabou comentando um pouquinho, mas, cara, eu acho tão diferente, a gente olha, e também minha expectativa não era aquela, de repente me pegou ali, cara, e muita questão da diversidade, cara, pra mim, realmente é o melhor capítulo, assim, não digo disparado, mas que eu gosto bastante. Eu sempre falo, né? Se tem algum capítulo, algum filme que eu quero ver de novo, é porque eu gostei. Né? Se não quero ver de novo, é porque foi ok, tá bom. E esse daqui, com certeza, eu assisto de novo e assisti novamente, tá? Muito bem, queridos. Depois de a gente fazer essa repassada por todos os episódios da sexta temporada e relembrar os melhores de todas elas, chegou a hora de a gente dar nossas notinhas por aqui. Então eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas, Marcudo, você dá para a sexta temporada de Black Mirror, que está disponível lá na Netflix. Diz aí, Marcudo. Bom, que nem eu falei, é uma temporada agressivamente mediana, com um bom momento, outros ok, e talvez o pior episódio de todos da série, além de um desvio da proposta que me incomodou muito. Então eu vou dar aqui para essa sexta temporada 65 poltronas amarelas. Do meu lado, eu vou dizer o seguinte, assim, eu tenho uma coisa também, tá, Rafa e Marcudo, assim, qualquer seriado que eu começo a assistir, mesmo que for ruim, eu termino até a última temporada, assim, eu não aguento, tá? Eu não consigo. Pega, tipo, né, vou pegar uma, assim, que começou sensacional e terminou ruim, Heroes, né? Foi sensacional a primeira temporada, depois ficou ruim, mas eu assisti até o último, tá? Assim, com muito custo, né? Porque assistindo. Black Mirror, de novo, acho que ele começou super bem, né? Tá indo, assim, pro mediano. Mas, assim, eu gosto, cara. Assim, eu gosto tanto. E, assim, diferente do Rafa, que tinha esquecido, que é do Black Mirror, eu tava esperando. Tava, assim, na minha lista, assim, eu quero assistir, vou assistir. Então, assim, eu não tenho como dar... eu sempre falo, né? 6 é bem média... 7 tá legal, 8 pra cima, 80 pra cima é realmente o que eu gosto, tá? Então, não é 60, assim, Black Mirror não tem como dar a partir de 60, tá? Então, eu fico aqui na média, tá? 70, não é ruim, não é o melhor temporada, então não dá pra chegar a 80, 90, então eu fico ali no 70, é um ok, gostei, valeu a pena por reflexão, algumas tecnologias ali, e de novo, eu acho que ele tem um futuro que dá pra começar a se pensar, porque se fosse do mesmo jeito, talvez a gente ia ficar enjoado. Então, eu jogo no 70, tá? Muito justo. Especialmente dentro desse contexto que está falando aqui de Black Mirror, onde as produções não são ruins, a decepção é outra. A gente sempre espera aquela surpresa, aquela virada, e aconteceu muito pouco aqui nessa sexta temporada. Acho que é muito mais por isso. E até por isso que eu vou dar 60 poltronas amarelas para a sexta temporada de Black Mirror. Chegamos então à nossa média de 65 poltroninhas amarelas para esta sexta temporada de Black Mirror. Ô Norma, solta aquela vinhetinha de quem, enfim, chegou lá, mas não chegou inteiro. Tá valendo. E é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas nós temos episódios fresquinhos do Senta que Lá Vem Spoiler para você escutar aí, enquanto tenta sobreviver à tecnologia ou zapeia pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Valeu, queridos, um beijo, até a próxima, tchau! Novamente, agradeço aqui o convite, Rafa, Marcudo, realmente foi um desafio, mas eu me senti super bem, obrigado pelo acolhimento. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui meu Instagram, que é meu sobrenome primeiro, tá? Uehara, U de uva, E de elefante, H-A-R de rato A, Ale, Uehara Ale.
tá? Então, quem quiser me seguir, eu sou uma pessoa que falo, né? Eu trabalhei muito tempo falando e construindo áreas de inovação de grandes empresas. Hoje eu estou palestrando bastante sobre esse assunto, dando workshop, treinamento sobre inovação corporativa. Aí a gente traz transformação digital, traz a questão da tecnologia. Mas, como vocês viram, né, o papo que a gente teve aqui hoje, eu gosto muito dessa relação humana. Então, eu chamo isso de inovação humanizada. É como trazer a inovação para as empresas a partir das pessoas, porque é tudo a partir das pessoas. E aí, a grande brincadeira que eu faço, e aí, de novo, né, por esse convite, é porque eu gosto realmente de filmes, gosto de seriados, e as minhas palestras e os meus treinamentos, eu tento sempre fazer alguma relação, né, com algum filme, com algum seriado, com alguma cena, com alguma frase impactante. Então, para mim, é super aprendizado que eu faço ao ver, né, esse mundo do cinema e depois trazer isso dentro de uma palestra, dentro de um treinamento e linkando aqui com inovação. Então, agradeço novamente, espero ser convidado para os outros assuntos, espero não ter falado nenhuma besteira também, né, porque eu tenho certeza que aqui tem muitos pessoas aí que conhecem muito mais do que eu sou muito mais um entusiasta e realmente eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz por ter gravado principalmente um episódio aqui da temporada do Black Mirror. Obrigado, Rafa, obrigado, Marcudo. Valeu, foi bem legal falar sobre Black Mirror com alguém que entende tanto de tecnologia, né? E até a próxima, pessoal.